society. Down, down, down to high society. Down, down, down to high society. Down, down, down to high society. Down, down, down. Alô, alô, marciano. A crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Porque tá cada vez mais down to high society. Down, down, 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 down. Alô, alô, marciano. A coisa tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a fechar. Tem sempre um ayatollah pra dólar. Ah lá, tá cada vez mais down to high society. Down, down, 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 down. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque cada vez mais down to high society. Down, down, down to high society. Down, down, down to high society. Senhoras e senhores, vamos dar início aqui ao evento de lançamento do livro de Márcio Lopes Correia, o livro Cáris, uma novela de ficção científica que trata de assuntos intergalácticos, como vocês vão ver na conversa que a gente vai ter daqui a pouco. Por enquanto, fiquem todos à vontade, continuem aí na conversa. Quem quiser beber uma água, um suco, um café, tem alguma coisa. E eu queria apresentar, primeiramente, me apresentar. Meu nome é Cláudio Dobin, eu sou o criador do projeto Pessoas e Livros, que pretende reunir livros e CDs, materiais artísticos de criadores, escritoras, escritores, compositores, músicos de Brasília. Atualmente eu já tenho no acervo livros de mais de 50 autoras e autores, e estamos agora recebendo o Márcio Lopes para se agregar ao nosso projeto. E a gente tem a intenção de criar um público leitor de literatura de Brasília, um público que ouve músicos de Brasília, como o PC Souza, que vai apresentar a sua música aqui antes da gente começar a conversa. Nos próximos eventos, já está marcado para o dia 1º de agosto, uma conversa com o cineasta Éric de Castro, que tem vários documentários muito bons, 2 longas-metragens que estão na Prime Video, que tem atores como Selton Mello nos filmes dele, Carlos Alberto Richelli, e ele vai estar aqui para conversar, um cineasta brasiliense, atrizes e atores de teatro, de cinema, diretoras, entendeu? Artistas plásticos. Então, esse público que veio para conhecer o trabalho do Márcio está convidado para conhecer o trabalho do Éric de Castro, cineasta, para conhecer o trabalho do Beto Seabra, que vai estar aqui no dia 25. Está convidado para conhecer o trabalho da Taira Graça, dançarina,
que vai estar aqui em setembro, não é? É essa a intenção, criar essa comunidade de produtores de arte e apreciadores de arte de Brasília. Então, eu queria passar aqui para o PC Souza e daqui a meia horinha eu vou convidar o Márcio para vir à mesa e a gente vai bater um papo. Falou? PC, é com você. Bom, a gente tem uma concorrência forte ali do Arraial ao lado, né? Eu tinha preparado um repertório assim mais tranquilo, mas vou dar uma improvisada aqui. Procurei algumas canções que têm a ver com a temática do livro. E aí, vou mostrar aí algumas coisas de autores brasileiros de MPB. Vou começar pelo Gilberto Gil, que tem uma canção que chama-se Extra 2, que é o eu lírico é um extraterrestre circulando aqui pelo nosso planeta. O segurança me pediu crachá. Eu disse nada de crachá. Meu chá passou um escrachado num galpão abandonado. Nada de crachá. Yeah, oh, oh, yeah. Sei que o senhor é pago pra suspeitar, mas eu estou acima de qualquer suspeita em meu planeta. Todo povo me respeita, sou tratado assim como um pachá. Yeah, oh, oh, yeah. Essa aparência de mero vagabundo era coincidência. Deve-se ao fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência de andar a terra, saber por que o amor, saber por que a guerra, olhar a cara da pessoa comum e da pessoa rara. Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder, um dia chanceler, um dia sem comer. Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo. Meu amigo, se eu quisesse eu entraria sem você me ver. Sem você me ver. Sem você me ver. Sem você me ver. Segurança me pediu crachá. Eu disse nada de crachá. Meu chá passou um escrachado num galpão abandonado. Nada de crachá. Yeah, oh, oh, yeah. Sei que o senhor é pago pra suspeitar, mas eu estou acima de qualquer suspeita em meu planeta. Todo povo me respeita, sou tratado assim como um pachá. Yeah, oh, oh, yeah. Essa aparência de mero vagabundo é mera coincidência. Deve-se ao fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência de andar a terra, saber por que o amor, saber por que a guerra, olhar a cara da pessoa comum e da pessoa rara. Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder, um dia chanceler, um dia sem comer. Decidiu de hoje ser meu dia de mendigo. Meu amigo, se eu quisesse eu entraria sem você me ver. Sem você me ver. Sem você me ver. Sem você me ver.
Gilberto Gil. Essa é dois. Aí tem aquele classicão de Rita Lee Jones, né, com o Roberto Carvalho. Alô, alô, macia. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down the right society. Down, down, 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 down. Alô, alô, bacia. A crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria, porque tá cada vez mais down no right society. Down, down, down the right society. Down, down, down the right society. Down, 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 down the right society. Down, down, down. Alô, alô, macia. A coisa tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um ayatollah pra tolar. Ah lá, tá cada vez mais down no right society. Down, down, down no right society. Down, down, down no right society. Down, 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 down in the right society. Down, down, down in the right society. My society, 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 my society. Down, 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 down the right society. Down, 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 down the right society. Rita Lee Jones. Tem uma canção também do Lenine, é o Maracatu. Precisaríamos de alguns tambores aqui para interpretar direito, mas vamos experimentar aqui de violão e voz. Chama O Dia que Faremos Contato. Quando desceu no morro, ficou no meio-dia. Os homens se perguntaram por que não foram para São Paulo. A nave quando desceu no morro, ficou da meia-noite a meio-dia. Chegou, deixou uma gente tão igual e diferente, que falava e todo mundo entendia.
Os homens se perguntavam por que não desembarcaram em São Paulo, em Brasília ou em Natal. Vieram pedir socorro, pois quem vive lá no morro vive perto do espaço sideral. Hoje em toda a Via Láctea não existe um só planeta igual a este daqui. A galáxia está em guerra, a paz só existe na Terra, a paz começou aqui. 7 artes e 10 mandamentos só tem aqui. 5 sentidos, terra, mar, firmamento só tem aqui. Essa coisa de riso e de festa só tem aqui. Bate com Ziriguidum 2001 só tem aqui. Só tem aqui. Pois em toda a Via Láctea não existe um só planeta igual a este daqui. A galáxia está em guerra, a paz só existe na Terra, a paz começou aqui. 7 artes e 10 mandamentos só tem aqui. 5 sentidos, firmamento só tem aqui. Essa coisa de riso e de festa só tem aqui. Bate com Ziriguidum 2001 só tem aqui. Só tem aqui. A nave estremeceu, subiu de novo, foi levar buscar. Vieram pedir socorro, pois quem vive lá no morro vive perto do espaço sideral. Quando darem vez ao morro, todo o universo vai sambar. Quando darem vez ao morro, todo o universo vai sambar. Vai sambar, vai sambar, oh, vai sambar. Vai sambar, oh, vai sambar. Vai sambar, oh, vai sambar. Vai sambar. Obrigado. Sal da Terra, Beto Guedes. Anda, quero te dizer um segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, e nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz da terra, amor, o pé na terra. A paz da terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia, e no
nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã, vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. O sal da terra, a paz da terra, amor. O pé na terra, deixa nascer o amor, deixa fluir o amor. O sal da terra. Obrigado. Foi bonita a festa, pai. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pai, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheiro de alegria. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheiro de alegria. Primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alegria. Chico Buarque de Holanda, muito obrigado. Canção de Vitor Ramil. Estrela, estrela, como ser assim, tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer,
deixar ser o que se é. Eu canto por poder te ver no céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui, como esta canção. Estrela, como é bom te ver aqui, como esta canção. Luiz Gonzaga Júnior. Tem um menino que brincava, me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muito obrigado. Chamo de volta aqui a palavra Cláudio Dobrin, o doutor aqui do evento. Pessoal, durante a semana, o Márcio estava meio preocupado, né? Que não ia vir muita gente, que ia ficar meio esvaziado. Olha como ele estava enganado, né? Olha que público maravilhoso, todo mundo veio prestigiar. E eu espero que vocês estejam gostando da música. PC,
Depois você volta para cantar. A gente vai agora convidar o Márcio para vir até a mesa para a gente fazer um bate-papo, né, sobre o livro. E eu vou fazer o papel aqui de entrevistador, só para ele não ficar sozinho na mesa, né? Mas quem vai falar mesmo é ele. Eu vou ser bem humilde. Márcio Lopes Correia, obrigado pela presença aqui, viu? Bem, inicialmente eu quero novamente me apresentar. Meu nome é Cláudio Dog, eu sou criador do projeto Pessoas e Livros, que promove arte, literatura, música produzida em Brasília. É o primeiro lançamento de livro que a gente faz e é uma honra, Márcio, promover esse lançamento, viu? Eu sei que você tem muita experiência profissional, de vida, de leitura, e eu queria ler rapidamente algo sobre o Márcio, aqui, que está na orelha do livro, para as pessoas que ainda não o conhecem, né? Nós estamos gravando, nós vamos publicar essa conversa no YouTube, trechos no Instagram, realmente para divulgar a literatura de Brasília. Márcio Lopes Correia é do Rio de Janeiro, nasceu em 1962, então ele compartilha comigo essa contemporaneidade, né? Nascidos nos anos 60, que é uma geração que passou por poucas e boas, né? É profissional da área de relações internacionais, com atuação majoritária na cooperação internacional para o desenvolvimento, incluindo processos negociadores em organismos multilaterais e conferências internacionais. Autor de livros, artigos e modelos de análise das relações internacionais e no campo da cooperação internacional para o desenvolvimento. Já viajou por 39 países e é poliglota. Então, eu vou começar por aí a minha pergunta para o Márcio, sobre esses 39 países. Como foi essa trajetória? Ao longo de quantos anos? Quanto tempo você ficou em cada país, assim, em média? O que você fez? E o aprendizado dessas línguas, como foi? Quais línguas você domina? Bem, antes de tudo, né, agradeço a presença de todas e de todos, né, a alegria tê-los aqui. É um bate-papo informal, né? Eu só estou de terno porque eu vim do trabalho, senão eu não estaria de terno. Mas tirando essa... tentando esquecer, né, que eu tô aqui num ambiente, formato, né, profissional, né? Vamos tentar fazer com que essa conversa seja bem informal e eu possa apresentar, né, o contexto da história dessa novela de ficção de uma maneira estimulante para todos, né? Na minha área profissional, né, a área de relações internacionais, eu tive a oportunidade de viajar para muitos países, todos os continentes, né? E isso me permitiu conhecer culturas muito diversas, né? Povos muito diversos, ambientes, sejam sociais, geográficos, climáticos, muito diversos, com histórias recentes, histórias antigas, né? Você vai desde países africanos que tiveram, né, a sua independência há poucas décadas atrás, a visitar, por exemplo, né, o interior das pirâmides no Egito, né, os sítios históricos arqueológicos do Peru, também tão antigos quanto os do Egito, inclusive, poucas pessoas sabem disso. Então, isso foi muito rico e eu sempre aproveitei as viagens para fazer, como eu gosto muito de história, né, livros de história, tanto a história oficial como também o que se chama de história alternativa, né. Tem uma
coleção grande de livros sobre isso. E sempre nas viagens que eu fiz, eu procurava ir, primeiro, andar nas ruas das cidades, né? Eu aproveitava os tempos que eu tinha livre para andar aleatoriamente nas ruas. Eu queria ver o povo, entendeu? A vida comum, virar as esquinas sem destino, ver como é que era um mercadinho, uma padaria, ou o equivalente, né, de uma padaria, de um mercado, as residências, a arquitetura das residências, né, o rosto das pessoas, como elas conversavam, ir em museus, ir em outros tipos de construções, de edificações, para sentir a cultura, a realidade, né, a história dos lugares que eu visitei. A maioria deles realmente foi a trabalho, mas eu conheci muitos países também por turismo, né? E aí, principalmente quando eu viajava a turismo, eu também era uma pegada mais assim de conhecer história, arqueologia, que é um tipo de hobby que eu tenho um pouco, né? E isso me permitiu gerar e cruzar muito com literatura, né? Que eu também leio bastante de autores de outros países, de outras culturas, que também permite você cruzar um pouco a realidade com o que está escrito nas histórias, né? Então isso deu foi uma boa composição essa trajetória. Legal. E quanto ao interesse pela ficção científica, eu nasci em 65, então eu sou contemporâneo, né? E a nossa geração foi impactada pelo lançamento de Guerra nas Estrelas, que foi lançado em 1977. Então nós éramos crianças e vimos aquele filme no cinema, com efeitos especiais. O filme, eu acho que impactou mais a nossa vida, o nosso interesse pela ficção científica, do que a própria chegada dos americanos na Lua, né, que aconteceu na década de 60. Porque o cinema, ele transmite emoção, ele transmite enredo, não é? Então eu queria perguntar para você, Márcio, se eu estou correto em dizer que esse cinema de ficção científica que a gente conheceu nas décadas de 70, 80, aí teve o ET também, né? E as gerações mais jovens podem acreditar. Você assistir um filme no cinema pela primeira vez, sem saber muito todos os detalhes, o impacto é muito forte. Então a pergunta é essa: quais são as leituras que você fez, em geral, mas especificamente na ficção científica, e o cinema que você assistiu que te influenciou na concepção desse enredo aqui, né? Que é uma ficção científica. Inclusive eu queria citar, fazer uma pequena provocação. A gente sabe que na década de 30, nos Estados Unidos, teve um episódio em que aquele cineasta Orson Welles leu o livro Guerra dos Mundos. Ele leu e foi transmitido pelo rádio, né, década de 30. A voz que chegava no país inteiro era o rádio, e ele transmitiu com uma história, ele estava lendo o livro. Só que os ouvintes, nas cidades mais afastadas das capitais, ouvindo no rádio, achando que era notícia. Meu Deus, estão destruindo Nova York, então Chicago acabou. Houve uma onda de pânico, assim. A gente não sabe em qual proporção, mas é o que a história conta. Aí a provocação que eu faço, Marco, você vai alertar para os seus leitores aqui que isso aqui é uma obra de ficção, que, na verdade, ainda não fizemos contato com outras civilizações? Você tem que perguntar para os americanos, né? Mas
Bem, somos contemporâneos, eu vou me entregar mais ainda em termos de memória, né? Porque você falou no Guerra nas Estrelas, né, de 77, mas eu me lembro quando eu era criança, no Rio de Janeiro, na televisão, eu via em preto e branco, imagina, as televisões de tubo, né, aquelas televisões antigas. Imagina, no final dos anos 60, você vendo os episódios de Jornada nas Estrelas, né, em preto e branco. Aquilo foi impactante, porque ali, os anos 60 ainda eram, né, como se fosse assim, o final de toda uma maneira de ser de boa parte do século XX, onde a tecnologia ainda era muito limitada. Você vê aqueles episódios do Jornada nas Estrelas, que na época TV em preto e branco, mesmo assim, era muito impressionante para uma criança de 7, 8 anos, 9 anos de idade. Tá? Aliás, por falar em Jornada nas Estrelas, tem um detalhe em relação a Brasília, né? Que o terceiro episódio de Jornada nas Estrelas, poucas pessoas sabem que tem uma imagem de Brasília, num outro planeta. Os astronautas daquela nave espacial, eles chegam em outro planeta, e quando eles saem do ponto de chegada, eles olham para a paisagem, tem um dos palácios de Brasília na frente deles, assim, entendeu? Então é impressionante, quer dizer, poucas pessoas sabem disso. Brasília, ou seja, naquela época era considerada uma cidade, né, de vanguarda, né? Mas outro episódio também, outra coisa que eu acho que deixou sempre, pelo menos, um elemento de ficção científica na minha cabeça, foi em julho, né, de 69, né, quando os astronautas da Apollo 11 chegaram na Lua. Eu era criança lá no Rio de Janeiro, e no dia que os astronautas estavam na Lua, eu estava brincando, né, com outras crianças no pátio lá da vila que a gente morava, e era uma manhã, mas era uma manhã desses dias que a Lua está no céu, né, no dia, e eu olhava para a Lua e ficava assim pensando, puxa, tem gente lá agora, entendeu? Então isso nunca saiu da minha mente, entende? Porque essas coisas não acontecem praticamente 2 vezes na vida, né? Então foi muito legal. Agora, e aí pulando pro livro, numa viagem que eu estava fora de Brasília, me veio o estalo de escrever a história, porque Brasília é uma cidade criada, né, do zero, né, uma cidade um tanto, né, quer dizer, artificial de certa forma, né, não quero fazer críticas aqui, mas quando você vai para outros lugares, uma outra cidade aqui no Brasil, você tem mais contato com, né, cidades mais antigas, com histórias mais antigas, né, e você sempre acaba tendo assim aquela volta à realidade, vamos dizer assim, né? Volta ao que seria uma vida urbana, no caso, né? Do dia a dia do brasileiro, e você fica percebendo as coisas, ou volta a perceber as coisas, né? E como eu trabalho na área internacional, eu tenho, né, que lidar com as realidades, os desafios, os problemas também de outros lugares, né? Que fazem parte do meu trabalho. Até porque eu atuo na área, né, como foi colocado, na área do desenvolvimento, e o grande desafio do desenvolvimento é como você promover, né, o progresso, né, das sociedades no meio de tantas dificuldades, né? Países que de um lado já superaram várias das dificuldades que nós temos, como também países que enfrentam dificuldades que a sociedade brasileira já superou há muito tempo. Você vê as duas coisas, né, nessas viagens que eu fiz, né? Você vê coisas muito que você, como brasileiro, pensa assim, puxa, se nós fizéssemos um pouquinho de esforço, fosse um pouco mais organizados, a gente alcançaria isso. Como também eu fui em muitos lugares que eu ficava chocado com realidades que existiam no Brasil praticamente há 100 anos atrás, assim. Então, isso sempre está na minha cabeça por causa do meu trabalho. Então, tendo esse tipo de reflexão, eu pensei assim, poxa, vou escrever como é que eu posso lidar com isso em termos de escrever sobre isso? E aí me ocorreu, bem,
a melhor forma de você poder falar do nosso mundo é ter um outro mundo, ter uma outra terra, uma outra sociedade humana que possa olhar para a nossa e apontar tudo, ou questionar, ou fazer interrogações sobre todo o nosso mundo, né? Mas para isso eu precisava criar um outro mundo. E um mundo muito diferente do nosso. Um mundo de humanos, mas com uma organização social, política, religiosa, econômica, civilizatória, totalmente diferente da nossa. Para permitir esse bate-bola, esse mútuo espanto, entende? Essas mútuas incompreensões, esses mútuos questionamentos. Então, de certa forma, quem lê o livro vai poder ver que, da mesma maneira que os terráqueos aqui acham estranho a maneira de ser da vida, da forma de ser da vida das pessoas nesse outro planeta, exatamente as pessoas nesse outro planeta também acham muito estranho tudo que eles veem na Terra, né? E essas incompreensões que permeiam toda a história do livro, né, e vão até o final, né? Na verdade, é essa a intenção. É, na verdade, falar de nós mesmos, né? Mas com alguém de fora, pessoas de fora, né? Eu tive muito cuidado, obviamente, de tratar com muito equilíbrio de questões econômicas, políticas, religiosas, né, sociais, né, com muito cuidado, mas de uma maneira equilibrada, séria, com elementos, às vezes, de humor ou de conflito mesmo, né? A história tem uma dinâmica, né? Precisa ter para a história se desenvolver. Mas eu acho que o lado interessante da história são essas pequenas provocações, vamos dizer, que você vai vendo ao longo da história, né? Tem muitas pequenas provocações do porquê, principalmente quando as pessoas do outro planeta ficam achando curioso ou surpresos, né? Perplexos, em alguns casos, com a maneira de ser dos humanos, né? Daqui, no caso dos humanos da Terra, né? O livro, também é importante dizer, ao contrário de muita da literatura na área de ficção científica, muito dessa literatura são utopias, né? Histórias fantasiosas, assim, de fantasias de um futuro muito diferente, mas utópico, ou distópico, né? Situações de pós-apocalipse e etc, né? Tem uma terceira linha de ficção, que são também mundos completamente novos, inventados mesmo, né? Você pega os livros do Asimov, aquele Fundação do Asimov, né? Que é toda uma... Quer dizer, no fundo, de certa forma, é a Terra no futuro, né? Mas é tão no futuro que milhares de anos que praticamente é como se fosse uma outra realidade mesmo, né? Mas, então, assim, essa novela não é nem uma utopia, nem uma distopia. É como se, nesse futuro próximo, nós da Terra descobríssemos um outro planeta com humanos, né? E essa interação que, da mesma maneira que os cientistas dizem que as regras da física, né, as leis da física se aplicam ao universo inteiro, de certa forma, o comportamento humano se aplica a qualquer lugar que tiver humanos, né? Você pode fazer esse tipo de extrapolação, de analogia, né? Então, esses diálogos entre os humanos de dois lugares, eu achei muito interessante, me estimulou, assim, me exigiu muito como seria, né, esse diálogo entre humanos, só que de lugares completamente diferentes, com referências, né, civilizatórias completamente diferentes, né? Porque vamos lembrar, o nosso mundo hoje, no contexto de diferentes sociedades que tem em todos os continentes,
é o resultado de momentos históricos, de escolhas, de erros, de acertos. Como no outro planeta, o que eles vivem lá também foi resultado de escolhas, de momentos, de histórias, de erros, etc., desse outro povo, não é? Nós poderíamos aqui ser como eles e eles poderiam ser como nós. A história poderia ser quase que inversa, de certa forma, né? E isso mesmo que no caso a história se passa num futuro próximo ao nosso, mas essas idiosincrasias humanas estão plenamente presentes nesse futuro próximo e se apresentam no momento que os humanos da Terra interagem com esses humanos do outro planeta, levando as coisas boas e más que nós temos, porque fazem parte da humanidade, da condição humana. E isso um pouco, vamos dizer, explica muito também desses conflitos que vão acontecendo ao longo da história do livro. Márcio, enquanto você estava falando, eu lembrei também de um filme muito marcante, que também é a primeira vez que eu vi na televisão já, que foi O Planeta dos Macacos, que de certa forma lembra um pouco o que você está falando, porque são astronautas que vão por aí no espaço e chegam num planeta que é muito parecido com a Terra, porém quem domina são os macacos, né? E no final da história tem uma surpresa que, na verdade, não é outro planeta. E também eu pensei o seguinte, enquanto você estava falando, Márcio, nós, assim, que lemos, que procuramos conhecer a história, né? Porque a gente só conhece o presente conhecendo a história, como chegamos aqui. E o que nos chega, tanto através das notícias da atualidade, quanto através do estudo da história, é que nunca houve um tempo bom na história da humanidade, na história da civilização. É a história das guerras, é a história da opressão, é a história da desigualdade, né? E as notícias que chegam é crise climática, é guerra, é perda de direitos, é extrema-direita, é fundamentalismo religioso. Então, eu queria colocar a seguinte questão para você. Quem se informa corre o risco de cair num pessimismo. E quando imagina um planeta no futuro, a gente só consegue imaginar coisas assim mais distópicas do que a gente vê atualmente. E outro tipo de pessoa que não se informa, que vive alienado, vive assim no seu mundo ali, não tem muita informação, às vezes ela fica mais tranquila. E quando alguém fala, pô, mas tá tudo tão difícil, né? Ela fala, não, cara, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, não é? Então eu queria te perguntar, porque é uma questão para mim, como a gente pode manter uma certa atitude perante o presente, perante o nosso dia a dia, perante assim, os nossos projetos, como a gente pode incluir nessas nossas ações um grau de uma verdadeira esperança, um verdadeiro otimismo de que o que a gente está fazendo na nossa vida realmente vale a pena, realmente tem repercussão, realmente vai trazer algum bem para uma pequena parcela, né, do nosso entorno, que a gente vai ter um impacto, e que essa esperança seja real, porque a pressão para a gente falar assim, cara, não tem jeito. Quanto mais a gente se informa, cara, não tem jeito, vai piorar. Como a gente é um desafio para você também manter assim, falar, não, vale a pena fazer alguma coisa, porque pode não ser agora, mas assim, há chance de daqui a algumas décadas, ou um século, ou 2 séculos, melhorarmos como humanidade.
E essa é a minha última questão. Aí eu queria que você respondesse e fizesse assim um encerramento. E a gente vai... Nós temos o livro ali à venda com o Luiz Fernando. Aí a gente vai abrir para participação de vocês, se quiserem fazer perguntas, falar alguma coisa. E em seguida o Márcio vai escrever dedicatórias para quem quiser, né? Então, Márcio, eu passo para você para fazer responder essa questão simples que eu coloquei. Essa questão pode ser respondida ou por um filósofo ou por um economista, né? Mas depende da abordagem que você queira, né? O ponto de partida é que o ser humano ele não evolui, né? A tecnologia evolui, as sociedades vão evoluindo, mas o ser humano não evolui. É o mesmo, né? Anseios, sentimentos, né? Seja de amor ou de ódio, você podia estar conversando com uma pessoa que viveu há 100 mil anos atrás, seria a mesma coisa agora. E vamos lembrar, né? Menos de 100 anos atrás aconteceu a Segunda Guerra Mundial. 55 milhões de mortos. Tá? 55 milhões de pessoas é mais ou menos o que os cientistas estimam que era a população inteira da Terra na época que as pirâmides foram construídas. Entende? Então, assim, você vê o grau de destruição, o grau de letalidade do que foi aquela guerra. E sem né, o ambiente nuclear, né? Se fosse agora, uma guerra nuclear agora seria 100, 200 vezes pior. Então, aí eu te diria que isso tem um pouco na história do livro, né, que se passa o livro. Você tem sucessivas oportunidades ao longo da história do livro dos dois lados humanos tentarem se entender, né? E eu acho que e aí mesmo no âmbito do nosso mundo, e aí respondendo a tua pergunta, sem querer, né, ser pretensioso nem nada, mas o que eu vejo é que quanto mais os povos se conhecem, né, e conhecem as suas realidades, as suas circunstâncias, mais viável é você chegar em situações de equilíbrio, tá? Porque o ser humano, alguns dizem, né, que ele é egoísta por natureza, né? Tem uns que dizem que o ser humano é bom por natureza, mas tem outros que dizem que o ser humano é egoísta por natureza. Agora, como é que você enfrenta o egoísmo? Quando você consegue acomodar as necessidades de todo mundo. Tá? Mas para você acomodar as necessidades de todo mundo, né, seja em termos, se quiser dizer no lado positivo, acomodar a bondade, né, a compaixão e outro lado, mas também necessariamente você não pode ignorar que tem o outro lado, o lado difícil do ser humano, né, o lado egoísta. Você tem que acomodar isso, porque o problema é que se você só acomodar de um lado e não tiver em mente o outro, é frágil, é uma coisa artificial do meu ponto de vista. Então, você tem que tentar isso. Está muito ligado à questão da promoção do desenvolvimento, né? Você oferecer soluções que permitam que o número maior possível, obviamente, como meta, todos os habitantes do planeta tenham condições dignas de vida e de prosperar em termos de conhecimento, de educação, de preenchimento de suas expectativas, com os confortos necessários, né, para que a saúde, etc., para que, mas isso tem muito assim, puxa para o lado material, né? Mas o lado você tem que trabalhar também, não só oferecer os meios materiais de satisfação das necessidades de todos, mas eu acho que é muito importante, e aí entra muito essa questão da interação entre as culturas, os povos,
haver muito mais intercâmbio do que existe hoje. Porque muito desses conflitos hoje acontecem por tipo assim, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha visão de mundo, e o mundo tem que ser do meu jeito. O mundo ideal é é o meu contexto. O outro lado, eles estão errados só porque eles pensam diferente. Quer dizer, isso você nunca vai ter uma paz planetária se não houver, no meu ponto de vista, pelo menos um maior intercâmbio entre culturas, entre realidades, né? E isso, todos os mecanismos que infelizmente estão fragilizados hoje, de intercâmbio entre os povos, né? Porque nós estamos voltando no mundo hoje a uma realidade do início do século XX, que era assim, quem pode mais vai atropelar os outros, ou um ou mais países que podem mais vão ser os atropeladores dos outros, né? Vão tratorar os outros, e você entra num esquema muito assim eu não vou dizer radicalismo, né? Porque falar em radicalismos, extremismos, parece que você está botando uma capa errada em cima das coisas. Tem que se falar, na verdade, no enfraquecimento dos mecanismos de interação entre os povos, né? Que a ONU, no caso, foi um projeto importante, mas que precisa ser revitalizado, né? Porque é o único espaço que existe, né? Da parte, pelo menos, envolvendo as lideranças, né? Que afinal tem um poder muito grande de mobilização, né? De meios das suas nações que podem gerar as guerras, né? E geram as guerras. Né? Então, eu acho que a gente pode usar aqueles clichês, né? Tem que promover o diálogo, né? A cooperação, mas mais do que isso, a gente precisa saber identificar como fazer o diálogo, como fazer a cooperação. E isso é que eu entendo que é um desafio, uma falha. Nós não estamos conseguindo resgatar os mecanismos de como fazer esses diálogos, essas interações, essas cooperações, esses entendimentos, né? E isso que é o desafio da geração do meu filho, dos jovens aqui, né? Que, infelizmente, eles têm um grande desafio para fazer isso, porque a tecnologia virou um mundo, né? Um mundo virtual. Ele meio que distrai a mente das pessoas assim dos problemas reais, né? E o mundo virtual não vai dar soluções, a não ser que alguém ache que uma IA vai assumir, né, o papel de gerente, vamos dizer assim, do planeta, entendeu? E aí vai virar uma coisa que vai tornar os seres humanos, vai infantilizar, do meu ponto de vista, todos os seres humanos. Obrigado. Márcio, já que você falou em diálogo, eu pediria que vocês que ouviram essa conversa aqui, muito, muito boa, eu queria a participação de vocês, uma pergunta a mais, um comentário. E como a gente está usando uma tecnologia aqui dos anos 50, que é o microfone apenas com cabo, eu pediria para quem quiser falar alguma coisa, se dirigir aqui à frente. Estamos entre amigos, então qualquer comentário será bem-vindo, qualquer questionamento. Eu convido você que falou que o Márcio é uma pessoa muito querida, então eu convido você aqui para reafirmar alguma coisa sobre o Márcio e sobre a conversa de hoje. Como é seu nome? Meu nome é Sui, eu trabalhei na ABC há mais ou menos 30 anos atrás e tive o prazer de iniciar minha vida profissional com o Márcio Corrêa, que, na minha opinião, é uma das pessoas, pedindo licença para todos os colegas da ABC,
que mais entende de cooperação para o desenvolvimento no país. Então, um dos maiores especialistas em cooperação. Eu tive o privilégio, ter o orgulho, a honra de ter iniciado minha carreira profissional com ele. Então, Márcio, eu ainda não li o livro, eu adquiri, nós temos uma fila lá em casa para ler, então eu sou a próxima da fila, meu marido leu, e eu acho que, assim, pelos comentários que ele fez, a gente foi conversando, né? Ele não me deu spoiler nenhum, mas eu acho que a questão da ficção ela é o pano de fundo para você tratar de temas que são muito contemporâneos, né? E desafiadores, né? A questão geopolítica, enfim, a questão do colonialismo, enfim, várias questões que se colocam hoje em dia. Então, eu queria saber de você um pouquinho, que você falasse um pouco mais para a gente, como, sem dar spoiler, maiores, é claro, como que a teoria das relações internacionais e como essas relações contemporâneas, né, o enfraquecimento do multilateralismo, esse retorno, como você mesmo mencionou, né, esse regresso, né, que nós estamos vivendo hoje, no mundo hoje, como ele se reflete no seu livro. Obrigada e parabéns pelo livro. Como o livro é um futuro daqui a uns 200 anos, eu fiz algumas extrapolações do que seria o nosso mundo nesse período, né? E entrando aí na esfera, como eu falei, na área econômica, política, fazendo algumas provocações, né? Mas eu diria que nessas extrapolações eu enfatizei alguns dos riscos que nós temos hoje, né, em relação à questão da participação das pessoas na vida política, das lideranças, de quem está na posição de liderança, né? O livro tem, vamos dizer, tem uns cenários, vamos dizer assim, que meio que podem ser um tanto pode causar uma certa perplexidade em relação a como nós somos hoje, mas não são em nada improváveis ou impossíveis de acontecer, né? Então, essas extrapolações que tem na história é um pouco parte como eu falei, do componente de provocação que tem em algumas partes, para provocar também uma reflexão, né, de que até que ponto as sociedades estariam abrindo mão, né, de ter uma vivência social e política efetiva, concreta, né, e isso é levado, isso se propaga, né? Tem uma ressonância na própria história do livro quando os terráqueos interagem com os humanos de um outro planeta. Porque eles levam também isso é parte da geração dos conflitos, né? E então eu entendo que, novamente, o exercício da cidadania, não é? De uma participação social, é fundamental para manter as sociedades no plural ancoradas no que seriam as questões essenciais, fundamentais, as bases, as âncoras de um processo civilizatório. Tá? Eu sou uma pessoa que particularmente acredito. A civilização é uma flor muito bonita, que é muito fácil de derrubar. Você corta ele embaixo, a flor cai e morre, entendeu? Porque é uma construção de séculos, né? É muito fácil você derrubar processos civilizatórios em cima de atitudes de ignorância, não é? de extremismos, de vários tipos de extremismo que existem, vamos lembrar disso. Extremismo não existe um extremo, existem vários extremos. Então, um pouco dessas reflexões, né, no livro, como foi lembrado, também permite uma reflexão sobre o nosso mundo atual. Sim. Obrigado.
André, você conhece o Márcio John? Eu tenho a satisfação de ter trabalhado na ABC num primeiro período, numa primeira era pós-paleolítica, de 2000 a 2002, junto com a Suimara. Foi uma satisfação ter trabalhado com a Suimara. E o Márcio foi, sem dúvida nenhuma, foi o meu terceiro chefe, mas sem dúvida nenhuma meu primeiro mentor. E eu devo muito a ele. Eu aprendi a escrever com o Márcio. Eu tenho a habilidade de escrever latente em mim, mas eu desenvolvi essa habilidade sem a menor dúvida com o Márcio, com a chatice dele, com o critério dele. Aprendi a escrever de forma formal e tamaratesca, sem dúvida nenhuma, graças ao Márcio. E eu me lembrei agora de uma passagem, você me perdoe, você não se lembra disso, que eu queria compartilhar, que na minha primeira semana de trabalho, na antiga CTRM, em 2000, eu fui para uma reunião, não me recordo onde, mas foi a primeira reunião de trabalho em que eu participaria sem o meu coordenador, sem o Márcio e sem as gerentes. Eu tive de só. E eu fui falar com o Márcio muito inseguro, muito tenso. Márcio, mas e se eu não souber o que falar? Você me perdoe se você não gostar, mas o Márcio virou para mim e falou: se você não souber o que falar, você vai olhar na cara do interlocutor de maneira muito incisiva e vai falar: o governo brasileiro não tem opinião formada sobre o tema. E eu nunca me esqueci disso. E eu uso isso, de certa forma, até hoje. Mas, Márcio, eu não li o livro, mas li a introdução e estou morto de vontade de ler. Você é um amigo e é uma referência para mim. E você está de parabéns pelo livro, cara. Muito bom te conhecer há tantos anos e ver você trabalhando nisso. Obrigado, André. Bem, essa questão de redação, eu sou da época que a gente escrevia as provas da universidade a lápis ou caneta, em papel maço, 10 páginas que você tinha que escrever a argumentação das respostas, das perguntas, né? Sem reescrever, ou seja, escrevia e não podia voltar atrás e tinha que pensar muita concentração para escrever. E leitura, né? Ler, tem que ler, né? Então, eu, no caso do meu filho, né, eu sempre insisti muito, desde criança, que ele lesse desde historinha em quadrinho, para depois migrar para livros, etc., para ele poder ter autonomia, porque isso é muito importante, autonomia intelectual desde a adolescência. Né? Para isso tem que ler bastante e saber escrever para poder ter um vocabulário, né? Que inclusive facilita, né? Depois até aprender outras línguas, né? Também isso é uma... Mas eu agradeço, André, e a experiência profissional é um desenvolvimento, né? Contínuo e cumulativo. Por favor. Uma pergunta aqui para o Márcio. Relacionada ao livro, e assim, a ficção e a realidade acabam se misturando, né? Então, você escolheu para os protagonistas, as pessoas que embarcam os tripulantes da aeronave, diversas nacionalidades. Gostaria que você comentasse sobre isso, se tem alguma intenção, alguma ideologia, alguma intenção geopolítica mesmo, né, relacionada tanto à coisa do gênero, não é só uma que é mulher, né? E os homens, né, de nacionalidades diferentes tem uma intenção assim, porque uma russa, um chinês, como que como se deu essa escolha, com base em qual o critério, ou foi aleatório? Não, o critério é que é uma missão, né, espacial que tinha que envolver, porque era tanto ambiciosa, né, na história do livro, então tinha que envolver a concorrência de vários países. Eu botei astronautas de países
que hoje são lideranças na área espacial e que provavelmente, pela tendência, continuariam sendo, né? Mas há um equilíbrio de gênero na história, eu garanto que há, porque tem... vocês vão perceber que as personagens femininas são, em particular, bastante, eu diria, importantes em momentos mais agudos da história, entendeu? Mas eu não tentei fazer nada... não tem essa coisa do politicamente correto. Os personagens foram aparecendo na medida de uma evolução normal da redação, entendeu? Da história. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito visual, eu fui pintor na juventude, né? Então, eu sou muito visual. Então, toda página do livro, primeiro vinha a cena na minha mente. Eu via o livro na minha frente e ia escrevendo o que eu via. Entendeu? É meio curioso isso, né? Como se eu estivesse vendo um filme e o livro é como se fosse o roteiro do filme. De certa forma foi isso. Então, as personagens, mulheres e homens, eles iam aparecendo naturalmente. Né? Então, nesse ponto foi... eu acho que tem personagens muito interessantes, né? Com reações, acho que muito naturais. Eu procurei dar muita naturalidade, né, aos personagens e bem diversificado, né? E a questão da cultura de cada um, né, do caso dos astronautas da Terra, tem elementos, obviamente, eu tento lembrar, né, fazer uma lembrança um pouco do background cultural, civilizatório de cada um dos personagens. Isso aqui e ali vai aparecer. Pode parecer, eventualmente, uma coisa meio óbvia, assim, mas nem tanto, porque se você pensa que essas características que você percebe dos astronautas, dependendo da nacionalidade deles, ou às vezes do local, porque o livro também se passa em locais diferentes do mundo, né? A história se passa em lugares na América do Sul, na Europa, na América do Norte. O livro se passa em lugares diferentes, nas partes que são na Terra. Isso é importante porque as pessoas do outro planeta não conhecem a história de ninguém daqui. Então, isso acaba sendo útil, essa diferenciação cultural das pessoas aqui, para também oferecer uma riqueza na hora das interações. Muito obrigado. Olha, a Alessandra, na verdade, ela é a responsável pelo evento, porque ela que trouxe o nome do Márcio até o meu conhecimento e a gente fez essa parceria. Então, muito obrigado, viu, Alessandra, pela lembrança. Agradeço. Valeu. Vou começar como todo mundo aqui que me antecedeu, com exceção do PC, começou. Eu conheço o Márcio há algumas décadas. E o Márcio é uma das pessoas com quem eu aprendo. E eu aprendo cotidianamente com ele. Estivemos hoje de manhã lá na Casa da ONU, numa reunião com a Maristela e com o Daniel, e ouvimos coisas impressionantes. E quantas vezes meus colegas estão aqui, nós ficamos olhando para o Márcio e pensamos assim, de onde é que ele tira isso? Como é que isso surge? Para o bem e para o mal. Porque existem coisas que nos contrapomos, obviamente, né? Mas, Márcio, eu queria aqui dar esse testemunho e dizer que você me torna uma pessoa melhor cotidianamente. Você me estimula. Nossos embates, que para muita gente parecem brigas, porque às vezes, enfim, altos brados, trocamos ideias e discutimos coisas, e dali a meia hora a gente está conversando normalmente, e quem nos conhece muitas vezes não entende. Mas, enfim, eu queria agradecer
esse desafio mesmo cotidiano que você traz para a sua equipe. E queria, Sui, complementar. O Márcio não é uma das pessoas que mais conhece desenvolvimento, cooperação e relações internacionais no Brasil, no mundo. Eu sou testemunha de que em muitos foros internacionais o nome do Márcio é citado, a postura, a história que ele vem construindo, as estratégias, as políticas são reconhecidas internacionalmente. Márcio, e ainda nesse sentido, dialogando um pouco com o livro, já tivemos várias conversas sobre espiritualidade. E me admirou muito, aleatoriamente, eu abri aqui o livro, porque eu ainda não terminei de ler, você coloca que o Ravi, levantando a mão direita em um aceno, diz o seguinte: irmãos, que a paz esteja convosco. Como é que o divino foi retratado aqui? E como é que hoje você vê essa presença de Deus? Quantas vezes discutimos Deus, energia, cosmos? Você ainda tem uma vertente budista muito, muito forte. Como é que isso se apresenta aqui? Olha, essa parte, como eu falei, o livro é inevitável que tivesse que entrar em questões sociais, econômicas, políticas e religiosas. Essa parte da religião foi, eu diria, o ponto do livro, o componente da história que eu tive um cuidado extremo, assim, né? Porque é um assunto muito complicado, né? Você falar de religião no nosso, como é que é a religião, as visões de religião múltiplas. A gente está falando de um planeta inteiro aqui, né? Várias expressões religiosas, monoteístas, não politeístas, de várias, né, a diversidade que tem. E ainda por cima, pensar no que seria a religiosidade em uma outra sociedade humana em um outro planeta. E depois, como essas religiosidades fariam uma interação entre elas. Eram 3 desafios sucessivos, né? Eu tive muito cuidado nessa parte, mas eu acho que eu encontrei uma forma de escrever equilibrada, né? Não polêmica, né? Mas o que eu posso dizer é que o livro, na história, né, ele aponta, e aí quem puder ler o livro, né, quem quiser ler o livro vai ver que o livro ele evolui para isso, quando toca nessas questões, é que você lidar com a fé da forma que for, no formato que for, acaba sendo uma inevitabilidade e que, na medida que você encontra elementos comuns nessa expressão de fé, é o caminho para que haja um entendimento entre todos, vamos dizer assim, independentemente de doutrinas religiosas diferentes, né? Então, também nesse tempo, essa parte esse trecho curto, né, que a Alessandra pensou da história, é um momento onde se gera mais um episódio, a partir dali, mais um episódio de conflito. Ou de não compreensão entre os povos, não é? Então eu acho que assim, embora tenha sido como eu falei, um elemento sensível da história, mas é impossível você falar de interação entre povos humanos de 2 planetas sem a questão da religião no meio, é impossível.
eu escrevi de uma maneira, eu vou dizer assim, positiva, tá? Construtiva. Porque aí, claro, é o elemento do autor, né? Eu poderia enveredar por outro caminho. Eu enveredei por um caminho construtivo, positivo, porque é o que eu acredito. Eu acredito na fé como sempre algo que vai nos elevar, não como uma fonte de conflito. Talvez, não sei se eu pude responder, mas é um pouco por aí. Meu nome é João Ville, eu sou professor da Universidade de Brasília há 39 anos e eu tive o prazer de crescer junto ao Márcio. Tá? Como vocês podem ver, eu sou o típico brasileiro. Eu sou nativo da Amazônia, né? Todo mundo pode ver pela minha fisionomia. Meu irmão também, né? Meu irmão é carioca, meu pai gaúcho, minha mãe paraense, e nós crescemos juntos. Eu decidi falar aqui quando o Márcio me lembrou do local em que nós morávamos no Rio de Janeiro. A nossa vida é, de certa forma, coincidente. Nós crescemos na mesma vila, no Grajaú. Nossos pais moravam nessa vila. E eu lembro do episódio que ele citou quando o homem pousou na Lua, né? Isso me motivou a estudar. Depois eu sou geofísico, meu irmão também. Meu pai, eu lembro, me acordou naquela noite para ver na TV preto e branco o primeiro homem na Lua. E, de certa forma, isso influenciou a minha vida, assim como a vinda a Brasília. Meus pais foram transferidos para cá em 71. Meu irmão, que é da mesma idade do Márcio, eles estudavam em uma escola chamada Escola Panamá, escola pública do Rio de Janeiro. Eu estudava também em escola pública no Rio de Janeiro. Nós viemos a Brasília e, para nossa surpresa, nós morávamos em uma quadra na Asa Sul. E 2 ou 3 anos depois, o pai do Márcio foi transferido para Brasília e ele veio morar quase que sendo nosso vizinho, ele e os irmãos dele. Até hoje eu moro na mesma vizinhança, ele também. Eu moro na quadra ao lado de onde nós jogávamos futebol. Depois nós fomos estudar na Universidade de Brasília. E aí me veio à mente o que você citou também, dessa cidade que nós tivemos o privilégio de vir morar aqui quando meninos, né? Eu sou mais velho que o Márcio, 3 anos, mas o meu irmão é contemporâneo dele. Ele não quis vir falar aqui, mas ele poderia, ele dá aula como eu há muito tempo. E nessa cidade, eu acho que, de certa forma, nós nos beneficiamos para ser criativos, para pensar de forma diferente, porque nós saímos do Rio de Janeiro, nós viemos morar numa cidade moderna onde não existia nem, talvez, 1/3 dos prédios que existem hoje aqui, né? Então, é um prazer muito grande compartilhar isso com vocês. Eu comprei seu livro agora estou muito curioso para lê-lo, né? E muito honrado de você ter nos prestigiado com essa publicação. Obrigado. Obrigado, João. Muito comovido, né, com esse teu depoimento. Aquela etapa do Rio de Janeiro, né, foi interessante, né? Eu costumo sempre dizer que eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara. Por quê? Porque aí o meu gentílico é carioca, não é fluminense. Porque eu sou Flamengo, obviamente, né? Obviamente que eu sou Flamengo. Então, é por isso que eu sei. Não, eu nasci na Guanabara, porque aí eu não preciso me apresentar como fluminense, né? O colega,
nossos rivais aí eternos, né? O Fla-Flu. Como dizia né, o grande dramaturgo, né? O Fla-Flu existia antes da humanidade, né? Então, mas é isso mesmo, né? Isso é o Brasil, né? Por exemplo, também meu pai é do Maranhão, da Baixada Maranhense, lá dos Arrozais, lá onde grande parte da população é indígena. A minha mãe do Espírito Santo, de áreas de colinas lá que tem no sul do estado, né? Então essa diversidade, né, do país que permite geográfica, humana, né, que permite que dá eu acho que é a grande fortaleza do Brasil, né, e que torna o Brasil um país tão importante no mundo, né? Porque o Brasil é um país que tem maior diversidade étnica e também talvez até cultural, e que pode ter uma responsabilidade, não só uma oportunidade, uma responsabilidade de poder chegar e propor caminhos de estabilidade, de paz, né, de entendimento, né? Nós temos condições de fazer isso, mas temos condições porque nós vivemos isso, né? Nós vivemos isso, né? Uma vez eu mostrei para uma pessoa estrangeira, né, uma foto, porque eu coleciono também livros de fotografia, uma foto que foi tirada em 1941 de um cinema em São Paulo, uma sessão de cinema. Você olha a diversidade das pessoas, entende? Naquela foto, 1941, quando, em alguns lugares do mundo, naquela época, o que você via naquela foto simplesmente era proibido. Eu acho que, por mais problemas que o Brasil tenha, nós temos condições de... Vamos pegar leve, vamos conversar, vamos encontrar caminhos, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade que o Brasil tem, e que nós... É por isso que muitos foros internacionais, o Brasil tem uma voz respeitada em termos de propor soluções, né, caminhos, porque as pessoas veem credibilidade nos nossos argumentos, né? Os brasileiros conseguem ter argumentos não só retóricos, mas com coerência, né? E eu acho que isso é um grande ativo da sociedade brasileira, por mais que tenhamos que superar muitas dívidas do nosso passado, que foi um passado complicado, mas que, por outro lado, permitiu também gerar muitas coisas boas que nós temos. Obrigado. Márcio, eu queria dizer para você que agora, com essa sua fala, você respondeu para mim de uma forma muito clara o meu questionamento praticamente existencial, que é o que eu fiz durante a nossa conversa, se pode ser realista ter esperança, ou será que é uma ingenuidade? E eu saio daqui com o lado que diz que a gente pode ter esperança e ser realista, e no sentido de realizar coisas também. Esse encontro aqui é um encontro de onde a gente vai sair, com certeza, Márcio, pessoas melhores, porque a gente ouviu aqui muita coisa positiva, muita qualidade de informação, com embasamento, e a gente fez uma certa conexão aqui entre as pessoas que já se conhecem, que se encontraram, e quem ainda não se conhecia, e a gente compartilhou. Eu queria pedir para vocês seguirem o meu perfil no Instagram, Pessoas e Livros. Dizem que as conexões pelas redes sociais são fracas, são falsas, mas olha, nem sempre, através desse perfil do Instagram, eu
eu ouvi falar de escritores de Brasília e eu procurei. Depois eu conheci pessoalmente, eu tenho o livro. E eu vou adiantar aqui uma coisa que está em andamento, que pode dar certo, é que eu fiz contato também pelo Instagram com uma livraria em Paris, que é a única livraria em Paris dedicada exclusivamente à literatura brasileira. Né? Tem outra lá, mas é literatura de língua portuguesa, que tem em Portugal. Dedicada à literatura do Brasil é só essa, se chama Sabiá Arte e Cultura. E eu estou querendo levar para lá esses livros de Brasília, fazer uma exposição lá na livraria dele. É uma livraria simples, é um casal de brasileiros de São Paulo, que tinha uma livraria em São Paulo e abriram lá agora. Fazer uma exposição de livros de Brasília, né? Eu já tenho assim livros de 45 a 50 autores, é um bom número, só de Brasília. E com certeza o seu livro vai estar, com certeza. Então é possível a gente divulgar informação de qualidade, sincera, fazer conexões reais que são pelo aplicativo, mas volta e meia se torna presencial. Tem um diálogo legal, mesmo sendo uma conversa pelo aplicativo, às vezes é uma conversa interessante, a pessoa agradece, pô, não conhecia esse autor, vou comprar o livro, né? Tá na Amazon o seu livro? Então facilita, né? E-book também. Eu vou colocar na íntegra esse evento, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem o e-book também, a versão Tem o e-book digital. também. Então eu queria pedir para vocês me seguirem, se chama Pessoas e Livros, Pessoas e Livros, no dia 25, sábado à tarde, 3h30, vai estar aqui a jornalista Antônia Márcia, vai entrevistar o escritor Beto Seabra. O Beto Seabra tem 3 livros publicados já. Ele começou a escrever também depois dos 55 anos de idade. Aí nos últimos 3 anos ele escreveu 3 livros. E livros bons, né? Um deles até teve uma repercussão, que ele conta o caso... Ele fez uma investigação jornalística sobre o caso Ana Lídia, que foi muito forte aqui em Brasília, né? Então, é um trabalho assim, importante de pesquisa. E os outros 2 livros também. Então, vocês estão convidados e convidadas para virem aqui num sábado à tarde. Mesmo lugar, esse lugar aqui, né? A gente tem uma parceria com o Ernesto. Cadê a Mariana? Mariana está ali. A Mariana é a produtora cultural do Ernesto e ela é extremamente gentil, ela prepara tudo, ela ajeita tudo, pergunta como é, ela bota decoração, oferece microfone, alto-falante e ela ainda me agradece. Muito obrigado porque você fez o evento aqui. E eu falo, cara, só nós temos que agradecer, não é? Então fica esse agradecimento, viu, Mariana, para você, pelo seu trabalho firme aí, né, ao Ernesto, que oferece a presença de todos, a presença do autor, e, por favor, venham pegar os seus autógrafos, suas dedicatórias, e venham acabar com a comida, porque se eu tiver que levar para casa, como é que vai ser, né? Mais uma... Desculpa, eu não perguntei se tinha mais alguém que queria falar. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Márcio por esse momento, né, tão gostoso, de a gente todos estarmos aqui reunidos. E, assim como ele, eu gostaria de saber uma curiosidade, né? Como que ele escolheu essa capa tão elegante? Bem, a capa, obviamente, as 2 pessoas que estão na capa são personagens da história. Em algum momento elas aparecem, tá? Não é uma coisa aleatória. Eu quis fazer uma coisa meio paradoxal, né? Porque eu botei assim, pessoas com um visual antigo e em cima logo um disco voador, assim, né? Mas também quer dizer, não é disco voador, né? É uma nave espacial que faz parte da história também. Tudo ali essa capa, na verdade, tem a ver diretamente, tudo tem a ver com a história, né?
E só fazer na verdade, eu pedi para o meu filho, o Júlio, para ele produzir a imagem, né? Eu dei com as referências, né? Que eu gostaria, assim, ele meio que montou a imagem, então a autoria ali da imagem foi meu filho, então, que fez. Né? Boa noite. Eu não sei se mas por que cáries? É disso aqui? Na história, bem, um pouco de spoiler, né? Mas Cáries é como se chama o outro planeta, né? E Cáries, quer dizer, em grego, né? Tem esse sentido de gratidão, né? E lendo a história, tá? Essa sociedade, essa civilização do outro planeta, ela tem uma maneira de pensar, uma maneira de ser. Como eu falei, é um outro mundo de humanos, mas um outro mundo. E é como aí na história explica isso, é como as pessoas, por exemplo, da mesma maneira que na Terra, quer dizer, nós chamamos o nosso planeta de Terra porque foi herança também latina, né? Em Roma também se fazia isso. Mas nessa história, esses outros humanos, eles veem a existência deles no planeta como uma dádiva da vida aí da religiosidade deles, do Deus deles, do próprio universo onde eles vivem. Então eles entendem o planeta deles como uma gratidão, uma dádiva que eles receberam, entendeu? Então é como eles chamam o planeta deles, é como se fosse assim, como se nós na Terra chamássemos o nosso planeta não de terra, mas de gratidão, de obrigado, de uma graça. Seria um pouco isso. Tá. E só você tem que entrar na cabeça das pessoas do outro planeta para entender. Tá. Não, é só uma questão, porque aqui fala que Cáries, também na cultura grega, descreve a relação de reciprocidade e a troca de presentes mortais e deuses. Como, na verdade, você tinha dito, quando a gente chegou, falou um pouquinho, que existe uma reciprocidade, querendo ou não, nossa com o outro, né, seria outro planeta, se essa também seria uma continuidade do Cáries dessa reciprocidade. Se isso também foi pensado. É só isso. Não, a história, ela oferece várias oportunidades de dois povos, de dois grupos humanos se entenderem e um aprender com o outro e crescer e haver uma riqueza, uma troca de riquezas, né, civilizatórias mútuas, né? Então, nesse ponto, esse espírito de interação é parte da psique, vamos dizer assim, do outro povo, dos outros humanos. Mas como não é parte da nossa, então um pouco isso gera também as incompreensões. Então, isso é um pouco. Esse elemento de tensão entre os dois povos humanos, ele vai ao longo do livro inteiro, até o final. Mas o livro, como eu falei, até na sinopse, né? O livro caminha para um desfecho positivo, né? Otimista, né? Pelo menos a perspectiva de ser. Pessoal, o Ernesto Café fecha, apaga tudo às 9. Então, às 10:50 a gente tem que liberar o espaço. Então, pediria para vocês se aproximarem, comerem, trazerem um livro para o Márcio assinar e celebrarem a vida e a esperança,
que a gente sai daqui com essa sensação, né? Muito obrigado de novo pela presença. Valeu. Obrigado. A nave quando desceu no morro, ficou da meia-noite ao meio-dia. Saiu, deixou um agente tão igual e diferente, falava e todo mundo entendia. Os homens se perguntaram por que não desembarcaram em São Paulo, em Brasília ou em Natal. Vieram pedir socorro, pois quem mora lá no morro vive perto do espaço sideral. Pois em toda a Via Láctea não existe um só planeta igual a esse daqui. A galáxia tá em guerra, paz só existe na Terra. A paz começou aqui.